Olá, eu sou Regina Oliveira E eu sou o Hugo Silva. e nós somos psicoterapeutas e consteladores familiares, sistêmicos e xamânicos. E estamos fazendo alguns vídeos para ajudar a você a se entender melhor e a entender melhor os momentos que nós passamos junto à humanidade. E uma das questões que mais assombram os pesquisadores e todo mundo, e que é considerado como os males do século, é a ansiedade e a depressão, vivido nessa rotina louca desse dia a dia e do desgaste, né, de estar em vida, de estar em movimento ou não. Está, quem sabe, num movimento, na verdade, para a morte, mas não reconhecendo que está preso a vários emaranhados sistêmicos familiares que nos levam ou essa tristeza profunda que é a depressão, ou essa ansiedade por um futuro, essa relação que nós estamos tendo com o passado e com o futuro que tem desgastado tanto o ser humano. Então vamos trazer alguns conceitos aqui da psicologia, da medicina psicossomática e das constelações sistêmicas, né? Para entender como esses males nos afetam, né? E também para favorecer a melhora dos quadros ansiosos e depressivos, caso você esteja passando por isso, que é muito fácil de estar, porque realmente é um caso de saúde pública. Então, quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente está falando também de uma parte importante do nosso corpo, que a gente chama de sistema nervoso autônomo, né? Tá complicando? E calma que a gente vai explicar, né? Essa parte do nosso sistema nervoso, como o nome já indica, atua de forma autônoma, independente da nossa vontade. Ou seja, você não precisa pensar, eu quero que o meu sistema nervoso autônomo atue agora, porque eu preciso de... Não, ele já está vendo, captando a informação e já está atuando, né? E o que ele faz? Ele basicamente atua na preservação da nossa vida, nos prepara o tempo todo para responder às necessidades da sobrevivência, né? Então, e os reguladores desse sistema são basicamente hormônios, né? Neurotransmissores de estresse e hormônio de relaxamento, de bem-estar, né? Então, quando estamos ameaçados ou achamos que estamos ameaçados, nós liberamos no nosso sangue basicamente a adrenalina, noradrenalina, o cortisol e a cortisona. Essa bomba hormonal afeta todo o nosso metabolismo, atrasa a nossa digestão, acelera o nosso ritmo cardiorrespiratório, joga açúcar e oxigênio nos músculos, desliga o nosso juízo e nos prepara para lutar ou fugir, que é o campo que a gente fala de luta e fuga. Então, esse mecanismo é extremamente importante, porque quando a gente está diante de um perigo na nossa vida, é iminente, então a gente não pode parar, hesitar, pensar, né? Então, vocês já devem ter visto aqueles filmes da internet que você bota um pepino perto de um gato e o gato pula. O gato não pensa, o gato não cheira, o gato pula. Mas por quê? Porque ele está agindo a partir do seu sistema nervoso autônomo. Está se preparando para fugir de uma cobra. E o que é que faz a gente e os gatos fugir de um pepino achando que é uma cobra, sem pensar, né? Uma estrutura chamada amígdala do hipocampo, né? Ela registra as memórias, os estímulos considerados perigosos. É uma estrutura que atua praticamente independente e quando ela percebe alguma coisa perigosa, ela vai alertar o nosso sistema nervoso autônomo para que na base simpática, né? E aí toda uma cascata de hormônios de estresse, né? Para poder você responder rapidamente. Então, bem aí é que chegamos na parte da ansiedade. E a ansiedade tem dois componentes bem fortes que podem ser explicados por esse processo fisiológico, quando fica desadaptado. Perfeito. Primeiro, a gente tem que pensar nos hormônios. Lembra que a gente falou que o SNA, Sistema Nervoso Autônomo, tem a ver com hormônios, né? Então, para que a gente acelere, a gente já entendeu que tem aquela cascata ali. E para relaxar, né, existe um sistema nervoso chamado parasimpático, né? O simpático acelera, o parasimpático diminui, e o parasimpático atua, né, descarregando acetilcolina, dopamina, serotonina, entre outros hormônios, para nos acalmar, né? Ele é o nosso freio desse comportamento mais instintivo, né? E o corpo, ele precisa de um equilíbrio entre essa veia simpática e essa veia parasimpática, né? Para que a gente possa sempre estar pronto
para agir e sempre estar pronto também para poder relaxar e aproveitar os bons momentos. Ou seja, um certo nível de estresse ele é importante e é saudável. O problema é que quando ficamos estressados por muito tempo, o corpo vai perdendo essa capacidade de se autorregular sozinho e vai ficando cada vez mais difícil eliminar o cortisol e a cortisona do sangue. Por exemplo, então passamos a estar mais tempo agitados e ansiosos. A gente faz uma manutenção desnecessária disso. Pois é, como se a gente tivesse ligado o tempo todo no 220, né? Então aquela história do café, muitas vezes gera ansiedade por causa disso. Porque a cafeína também tem essa função, né, de estimular o sistema nervoso parasimpático. Então você termina ficando muito elétrico e não consegue relaxar à noite. Por quê? Por causa que você acelerou demais. Seu corpo ele não está conseguindo se autorregular, né? Outro problema tem a ver com essas amígdalas, né? Com esse órgão específico, com esse grupamento de neurônios específicos. Muitas vezes a gente tem gatilhos fortíssimos de processos ansiosos, porque as amígdalas percebem um estímulo e disparam sem necessidade. Como assim sem necessidade? Você sabe se é perigoso ou não? Muitas vezes não é, mas é melhor que você pule de um pepino do que você espere para ser comido por uma cobra. A ideia é essa. E é interessante a gente entender que as amígdalas guardam muitas informações de luta e fuga. Certo? Então, ela é um órgão muito primário e ela guarda ali muitas memórias desde a época do nosso ventre, que a gente estava lá no ventre da nossa mãe, até a vida inteira. Então, nesse momento que eu tenho uma situação feita do pepino, que me traz uma ideia semelhante ou parecida a algo que remeta a um trauma, uma dor, algo vivido em um momento da minha vida, um perigo, né? Um perigo, automaticamente é o gatilho para que eu fique em alerta, para que eu fique em ânsia. E essa ânsia, lembre, vai trazer e desencadear, como a gente falou antes, diversos sintomas, ataque cardíaco, sudorese, os olhos se arregalam. Tem todo um sistema dizendo, fique em alerta, perigo. Só que às vezes, e aí onde está o grande problema, a nossa resposta é muito maior do que aquilo que está se apresentando. Por quê? Porque eu estou dentro de uma memória infantil mal interpretada, certo? Ou mal entendida. E aí eu tenho uma reação e só eu me dou conta. Eita, mas eu só vou me dar conta. A gente põe isso na cabeça quando eu me conheço. Senão, eu fico pela vida levando esse movimento de ansiedade, que vale salientar, muitas vezes pode não ser meu. Ainda tem mais essa, a gente pode estar acionando uma memória que está em nosso DNA, que está nos nossos genes, dos nossos antepassados, que passaram por guerra, que tiveram que enfrentar animais perigosos e por aí vai. Então, tudo isso junto, né, faz com que você tenha uma resposta fisiológica. E uma resposta que às vezes não condiz com aquilo que você está passando. E daí surge a questão até da síndrome do pânico, que é o quê? Um estado de ansiedade. E o que é uma síndrome? Um conjunto de sintomas. O organismo não compreende o que está acontecendo naquele momento e diz assim, mas por que ela está com medo? Eu não estou entendendo. Será que ela está morrendo? E ela começa. Então, se ela está morrendo, ela vai ter taquicardia. Então, peraí. E começa um medo da morte que não condiz com a situação, mas que está ligado a uma memória e que joga a um grau potente de ansiedade. E essa ansiedade que dispara esses hormônios faz com que a gente se perca da razão. E é bem interessante isso, essa fala é perfeita. Por quê? Porque a ansiedade tem a ver com um sistema específico, que é o SNA. O juízo, a razão, tem a ver com outro sistema, né? Então são dois circuitos. Então, o que é a ansiedade cega? Cega mesmo. Porque o nosso sistema nervoso, o SNA, ele tem um caminho, ele tem uma malha nervosa X, né? O nosso juízo, ele passa pelo nosso sistema nervoso central. Eu tenho que pensar, eu tenho que avaliar. Isso é um outro circuito. Quando você entra no sistema de luta e fuga,
no protocolo de luta e fuga, primeira coisa, você, corta sangue ali para a parte do juízo, né? Então você joga sangue porque é mais importante. Entenda, importante para quê? Para sobrevivência. Isso. Só que você não tem critério. A amígdala não categoriza. Ela pega e guarda informação, né? Cobra, várias cobras, cobra. E um pepino verde é longo, é cobra, pula. Simples assim, né? Então, para um gato isso vai funcionar. Mas imagina que você, quando criança, né, ficou com vergonha de se apresentar em algum projeto da escola, ou de dançar na escola, né? Ou foi chamado ao centro, o palco, ficou com vergonha. Criança passa por isso, né? Quase toda criança passa por isso, né? E aí você gravou essa memória de que grupo de pessoas é perigo. Perigo, a amígdala guardou perigo. Perigo para a amígdala é morte. Ou vida ou morte. Risco de morte. Acontece processo da amígdala, né? Então, tempos depois de você adulto, é convidado para dar uma palestra. E quando sobe no palco, aí começa o coração a palpitar, suor frio, olho arregala, treme, né? Alguma coisa vai dar errado. Aí o seu coração já começa a pensar assim: eu vou ser morto, eu estou indo para a morte, alguma coisa tem que acontecer, né? E aí você pensa que vai ter um ataque cardíaco, né? Por quê? Porque o cérebro não consegue diferenciar os estímulos reais dos guardados na amígdala. E aí eu tô aqui rindo, gente, porque para quem não sabe, quando entrou a pandemia, né, eu sempre fugi de fazer live. Gosto muito de dar aula ao vivo, olhando para a cara das pessoas, porque eu tô vendo a reação das pessoas ali naquele momento. Então, para mim, era muito seguro isso, até porque eu sempre fui professora. Então, tá muito tranquila. Pode me botar no palco, tá tudo bem. Mas fazer isso por um telefone foi uma grande aventura e me gerou muita ansiedade, né? Reconhecer isso foi o grande processo para poder me curar dessa ansiedade que gerava. E aí foi muito interessante, porque tem uma das lives nossas aqui que justamente a gente estava falando de ansiedade e foi estudando a ansiedade que eu fui entendendo o meu processo, né? E o que acontecia? Na véspera da live, eu já não conseguia dormir legal. No dia, eu me acordava ok, mas exausta, e na hora eu ficava extremamente irritada, né, Raul? Irritada, assim, eu fazia, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? E ao mesmo tempo, eu sabia que eu estava fazendo por uma escolha. E a minha escolha de ensinar, a minha escolha de ser terapeuta, né, vem desde os meus 16 anos, essa escolha para fazer o vestibular. E sempre estar no olhar para o outro, dar condições do outro, fazer com que a gente seja desnecessário. A gente estava chegando a essa conclusão em casa, né? Um bom terapeuta, ele quer ser desnecessário, ele quer passar as informações para que você não precise mais e que você caminhe só. E essa era a ideia, né? A pandemia chegou, deixando todo mundo em casa, deixando todo mundo com medo da morte, que a gente falou, ansiedade leva ao medo inconsciente da morte, né? De algo que vai acontecer. E eu disse ao Hugo, eu digo, bicho, se a gente não está podendo fazer de outro jeito, ajudar essas pessoas, bora fazer live. Mas bora fazer live quase Regina morre, né? Então, nesse processo, fora a irritação, eu tinha taquicardia, eu ficava gelada. Até que no momento, no meio de uma live, eu pensei assim, gente, essa é a 4ª live e eu não tô morrendo. Eu não vou morrer. Olha, então tá tudo bem. E a partir daí, foi uma live atrás da outra, e nessa brincadeira foram 84 lives, tá? Nesse período de pandemia. Já fizemos outras mais, estamos aqui fazendo vídeo. Mas qual era a questão? Pegando o exemplo que o Hugo botou da vergonha. O medo de ser julgada, e por não estar vendo a reação que o outro tinha, não poder organizar aquilo. Porque quando eu estou dando aula e eu estou percebendo como as pessoas estão reagindo, se estão com sono, se não estão com sono, se estão saindo da sala, se não estão saindo da sala, tudo aquilo ali faz com que eu gere estratégias, né? E uma das minhas estratégias é brincar na aula, traga uma alegria, traga uma leveza. Eu percebo que está difícil, não está entendendo, mas na hora que eu estou na live eu não sei nada disso que está acontecendo.
porque eu não estou vendo outro. Quando vocês estão assistindo uma live nossa e que vocês fazem perguntas e que vocês botam um coraçãozinho ou vocês questionam uma coisa até contrária ao que a gente está dizendo, é muito legal, porque dá para perceber o que está acontecendo. Mas a minha ansiedade estava, será que eu realmente estou ajudando? Outra, será que estão entendendo o que eu estou falando? Que papel que eu estou fazendo? Depois que eu entendi que está sendo julgada ou não, certo? Não saber, né? Não ter o controle sobre isso e não poder me adaptar ao que está acontecendo do outro lado da terra, não ia me matar, eu pude fazer as outras lives. Então, eu sou um exemplo e quero dar um exemplo que qualquer pessoa pode superar a ansiedade. Qualquer pessoa. Hoje, antes da gente vir gravar, né, como o Hugo já falou, eu passo por situações assim, que vem os cliques, né? Os gatilhos e ele estava tentando abrir a porta do prédio e não estava conseguindo abrir a porta para passar. Gente, em segundos, a primeira resposta que eu fiz, mas isso aqui é vídeo, qualquer coisa eu quebro. 2, você está em casa, fique tranquila, se não abrir, você sobe e vai para o seu apartamento. Lá tem comida, lá tem tudo que você precisa. Amanhã, segunda-feira, alguém resolve. Gente, isso foi rápido, esse pensamento. Foi o tempo de Hugo abrir a porta. Hugo abriu a porta, a gente saiu rindo e a gente falando o quanto nós temos esse mecanismo de adaptação, né? Eu arranjei soluções rápidas. O problema é que muita gente não encontra essas soluções, né, Hugo? E fica num loop de desespero. E nesse loop de desespero, a ansiedade vai aumentando e vai chegando a uma sensação, né, que parece ser real de morte. Exato. E por isso chega no hospital, faz todos os exames e não dá nada. O que é que o médico dá ali para você? Um calmantezinho, manda você para casa. Tá? Então é esse conhecimento. O que me fez hoje ter reações imediatas é o autoconhecimento. Eu sei como eu ajo, eu sei que situações que me deixam presa, eu sei o que gera, porque eu fiquei presa quando era criança por muitas horas dentro de um elevador e isso gerou essa sensação em mim de ficar presa, tudo que me remete a ficar presa. Me tiro o ar, mas eu já acho soluções imediatas, vou para o adulto, acho as soluções e saio da situação. Mas se eu fosse para o momento que eu fiquei presa naquele elevador, quando eu tinha 8 anos de idade, eu não sairia. E é isso que a gente quer, que vocês entendam o processo de ansiedade e o processo de depressão, para que vocês consigam acharem soluções mentais e dizer, calma, vai se resolver, tudo vai ficar bem, você não vai morrer. E quando você chega a essa conclusão, gente, dá um alívio e é tão legal, porque a gente entende que a gente não precisa ficar presa à nossa mente. Então, e aí você tem a questão de que quando você está sofrendo de um transtorno ansioso, né, diagnosticado e tudo mais, você tende a criar, consciente ou inconscientemente, cenas de um futuro perigoso, né, baseado num passado, nas memórias, nas crenças, nesse conteúdo sistêmico, né, que é o que a gente está falando. Ela tem um trauma, ou ela lidou, né, com um trauma, teve que lidar com esse trauma, né? E ele ainda afeta no sentido de que alguns gatilhos estimulam ela a um comportamento ansioso, né? Quando você se percebe melhor, você pode reagir de forma melhor. Mas quando a memória, quando o estímulo inicial vem de um ancestral, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Então, imagine que você vem de uma família que um ancestral morreu afogado, né? Você pode desenvolver fácil uma fobia a grandes massas de água, ou pelo menos ficar ansioso perto delas, sem saber por quê. Então, considerando o que a gente falou até agora, já dá para entender que a ansiedade patológica é uma marca da nossa sociedade, né? Por quê? Porque a gente vive sendo estimulado, é cobrança, é prazo, é meta, é luz, é som, é barulho, né? Então o pessoal aí que sofre com dificuldade de dormir muitas vezes, por quê? Porque não consegue um lugar sem estímulos o tempo todo, né? Então, desse ambiente de estimulação constante, o cafezinho também, adoro um cafezinho, mas excesso de café, ele também faz isso, né? Então, essas notícias que a gente convive, né? A gente passou pela pandemia, né? São guerras, varíola do macaco, é tudo que vai acontecendo
e a gente vai lidando com esse medo de morrer, e aí, fácil, a gente fica lá superativando nossa amígdala e dá-lhe estresse e, obviamente, dá-lhe ansiedade, né? E é interessante, né, Hugo, quando a gente pensa que esses processos do tempo, o tempo que gera essa ansiedade, e as pessoas não se dão conta, é o medo de não dar tempo. E de não dar tempo por quê? O que está por trás disso? Porque se eu morrer e não tiver vivido, se eu chegar a uma certa idade e não ter chegado até tal lugar. Então, a ansiedade, ela sempre está gerando um medo de uma avaliação daqui a 10 anos, o que foi que eu fiz, o que é que eu não fiz? E se eu não fiz nada? E se eu morri e não fiz nada? Então, compreendam, a nossa mente, ela tem um roteiro, que é o script de vida que a gente vem falando. E nesse script de vida, está lá ancorado, com certeza, o medo. Porque quem foi que não passou por situações de medo? Nós passamos por situações de medo dentro da barriga da nossa mãe. A nossa mãe teve medo de nos perder. Quem um dia foi gestante sabe disso. Teve medo da gente nascer com alguma deficiência. E esses medos, quando ela teve, acionou na gente também essa liberação de hormônio que a gente reconhece quando a gente tem algo. Aí tapou, ó, aquela memória ali intrauterina falando e eu tenho uma reação. Então, a gente precisa compreender que tudo isso e a forma que a gente tem vivido no mundo, né, tem tirado a gente da nossa paz. Então, se eu estou muito ansioso, é porque eu estou criando muitas expectativas sobre mim mesmo, e sobre vida e morte, sobre tempo. E botem uma coisa na cabeça, que é muito importante. Os nossos antepassados tiveram o tempo que precisavam ter. O destino deles foi completo a partir do momento que a vida chegou até a gente. Então, nós vamos cumprir sim o nosso tempo. Nosso prazo de validade é algo dado por algo maior. E tá tudo certo. Cabe a gente agir diante de ir em direção à vida, não ficar paralisado nesse estado de ansiedade. Porque é isso que a ansiedade faz. Qual é o caminho para a depressão? Para quem não sabe, o primeiro passo é a ansiedade. Então, a ansiedade vai me impulsionar para uma depressão. Vai me levar para um lugar que é um lugar do passado, para questões do passado, para dores do passado, que vai me levar para baixo, para dentro, para o fundo. Enquanto eu acho que o moderno está me levando para cima, para frente, eu não vejo bem assim. Eu acredito que o moderno, essa agitação, ela nos distrai. E nos distraindo faz com que a gente se perca de nós mesmos. E se perca desse lugar de adulto que quer a paz. E onde é que as pessoas dizem que encontra a paz? Longe do celular. Né? Na natureza. Por quê? Porque ali tem outras dicas e você se sente vivo. E quando você está dentro de um contexto e dentro de uma caixinha, que é a tua casa, o teu apartamento, só vendo séries, sai daquele movimento, vai para um movimento de um bar, onde todo mundo está falando alto, ninguém nem se entende, música alta, não sei o que e tal. Onde é que está você? É muita distração, gente. E a gente se perde desse senso. E a gente começa a olhar para esse futuro e começa a se perder nas nossas ansiedades e na ansiedade do nosso sistema. E quando eu estou em mim, é mais fácil achar as soluções, mesmo diante do medo, estando presente. E a gente vive um momento sócio-histórico, um momento cultural, né? Que também está fazendo isso aí que a gente está falando, né? Convidando a gente a essa postura mais ansiosa, né? Então esse ambiente é excessivamente estressante. Quando digo ambiente, não é só o ambiente que você está, estou falando do ambiente cultural também, né? E também uma atitude pouco eficiente de gestão emocional, né? Porque se você não sabe lidar com o estresse, você termina aumentando essa reação, né? Cronificando o processo ansioso, né? E gerando o que a medicina vai chamar de transtorno de ansiedade, né? Que pode evoluir para um pânico, que também é um transtorno de ansiedade, só que mais intenso, né? Então,
Segundo o DSM, o DSM é um manual médico que organiza e categoriza doenças e transtornos mentais, ele é da parte mental. Os transtornos de ansiedade, eles costumam apresentar características de medo e, obviamente, de ansiedade em excesso, além de perturbações comportamentais relacionadas, que aí é o quê? É a questão da insônia, é a questão de mudar a questão da alimentação, é a questão do medo de morrer e da pressão alta. Muitas vezes, você vai para o cardiologista achando que vai morrer porque está tendo picos de pressão e ele fala assim, bicho, tu precisa mesmo ir para terapia, tu precisa mesmo de algo que te acalme, E o que eu tenho que fazer para me acalmar? É só eu tomar o remédio ansiolítico? Não. Talvez no primeiro momento, sim, para poder regular, porque enquanto isso, se você cronificar seu coração por excesso de pressão, você já lesionou, Então, você precisa sim ter o apoio medicamentoso, mas também precisa entender a si mesmo, também precisa investir na sua gestão emocional, e entre isso, Constelar é um bom caminho. Então, falando um pouquinho para deixar para vocês assim, um ponto de consciência, Muita gente tem picos hipertensivos ou tem aquela pressão emocional, alterada, ou hipertensão emocional alterada. Precisa se ligar sim, Por quê? Porque isso vai fazendo com que os vasos fiquem frágeis. De tantos, pontos emocionais altos que você vai, desses picos, automaticamente, e aí você geralmente não é medicado, porque a pessoa diz, olha, não vou te medicar, porque aqui é uma questão emocional, bora fazer um trabalho, você não faz, você dá uma melhorada, mas continua na rotina estressante. O que é que vai acontecer? Sim, como o Hugo disse, vai lesionar o coração, vai criar uma fragilidade e futuramente você vai pagar o pato por isso. Então a gente precisa entender, que a gente não vai ficar jovem para sempre. Eu acho que a humanidade, ela pensa muito no futuro, mas ela não pensa no futuro envelhecendo. Ela não pensa no futuro envelhecendo e tendo um bom caminho para a morte, porque todo mundo vai morrer. Então, a gente pode falar de morte sim, de uma forma natural, A gente não precisa ficar ansioso porque está falando de morte. Nem deprimido. E nem deprimido. A gente precisa ter consciência, ok, esse é o caminho. Mas se eu estou vivendo muito bem o meu presente, se eu estou fazendo com que a minha vida vale a pena hoje, tá tudo certo morrer amanhã. Tá tudo bem. O problema é quando eu não estou vivendo bem. Quando eu tenho um sentimento em que a minha vida não está valendo. E isso sim vai me levar, com certeza, a um envelhecer perturbador. Então, quais são as minhas escolhas? As minhas escolhas é viver o presente em paz. E para estar em paz, eu preciso buscar esse movimento de onde estão as minhas respostas mais rápidas, positivas para a minha saúde. 2, fazer atividade física. 3, ter uma boa alimentação. Dar uma condição à minha parte fisiológica e biológica para me ajudar. Porque ela estava ali perfeita, viu, gente? Quem vai destruindo ela e deixando ela muito louca somos nós com as nossas escolhas. Estaria aí o livre-arbítrio? Que escolhas são essas que eu estou dando ao meu corpo e à minha mente? Aonde eu estou me colocando? Se eu não durmo, se eu passo noites e noites em claras, certo? Se eu estou me alimentando errado, isso são escolhas minhas. E são escolhas minhas para o meu corpo. Então, o que é que eu estou fazendo para estar num ambiente menos estressante? Por que eu estou me colocando num movimento para a morte? Porque é esse o caminho da grande ansiedade, estou tão pensando no futuro, estou tão focada, não, gente, isso é enganação. Eu não vou para o amanhã e eu não vou para o futuro se eu estiver emaranhado com a morte. Eu só vou para a vida se eu estiver em vida. Estar em vida está em qualidade de vida, está em qualidade de escolhas. Então, na hora que eu gero uma expectativa sobre algo, eu gero ansiedade. Qual é a grande sacada da vida? Não crie expectativas. Entregue e confie.